engineer. Hoje com IA a gente faz de tudo, né, mano? Com IA, eu sou front-end, eu sou back-end, eu sou engenheiro de dados, eu sou é, desenvolvedor teste, eu sou QA, eu sou DevOps, né? A gente faz de tudo. Faz infra, faz back, faz front, faz banco de dados, faz teste com o usuário, faz análise de como que o usuário está testando a plataforma, faz prompt, tá? Mas se quer perguntar qual que é a minha formação, eu sou formado em engenharia de computação. Meus primeiros trabalhos antes da era da IA foram todos relacionados com engenharia de dados, então sempre bem focado em Python, fazer pipeline de dados, processamento com dados. É, AWS também, então era bem AWS engenharia de dados. Aí trabalhei em startup no Brasil, eu trabalhei por um curto período de tempo na IBM como consultor, eu dei consultoria para o Itaú como. Aqui, ó, entra nesse site aqui, ó, serialfounder.com.br, e lá vai ter um link pro grupo no WhatsApp. É tudo de graça, tá, mano? Só vai pedir pra você logar com o Google e, e aí você tem acesso ao link lá. Entra lá que vai ser top. Show! Vamos lá. Claudinho, precisamos ensinar o Claudinho a editar os vídeos pra gente. A gente copiou esse Skill Creator do site da Anthropic. Por quê? O que que a gente quer? A gente quer ensinar o Cloud a fazer as coisas pra gente. Então a gente vai precisar de comandos. Comandos, é tipo assim, eu ensino o comando, o exemplo, toda vez que eu salvo uma modificação, eu rodo git commit. Isso é uma coisa que sempre vai se repetir. Ao invés de eu ficar fazendo git commit, eu posso criar um comando que explica para o Cloud como eu gosto de fazer os meus commits. Então, toda vez que eu rodar assim /commit, ele vai fazer o commit do jeito que eu quero. Então, eu não vou ter que fazer nenhum prompt, porque eu já fiz uma vez. Eu fiz o trabalho uma vez para criar o comando /commit, e agora todas as vezes que eu precisar fazer um commit, eu só rodo /commit e ele faz do jeito que eu quero. Vamos subir um level. Ao invés de eu rodar o /commit, eu crio um workflow que falo, Cláudio, depois que você fizer a sua modificação, você roda o /commit. Entendeu? Isso é uma skill, é um workflow que a gente está criando com uma série de comandos, uma série de ações que a gente sempre toma para o Cloud tomar para a gente. Então, isso é uma skill. Eu vou ter que criar vários comandos, eu vou ter que criar várias skills. Então, a gente criou um comando chamado meta que cria outros comandos para a gente, e agora a gente copiou o Skill Creator, que ele é uma skill que vai criar outras skills para a gente, certo? Isso. Quero colocar para rodar umas coisas off agência. Entendi. É igual eu, mano. Eu trabalho, eu tenho meu trabalho e eu quero fazer uns projetos side project, né, em paralelo, umas coisas que é meu. Então eu tô fazendo isso também. Só que no caso você é dono dos dois, né? Você é dono da agência e dos projetos paralelos. Isso, top. Quero. Ah, E aí, lá tava muito frio lá em São Francisco, peguei um resfriado, tô me recuperando, beleza? Então eu vou tossir, minha voz tá meio fanha ainda. Mas eu vou me recuperando. Agora a gente criou o Skill Creator e eu vou pedir para ele fazer o seguinte. É, eu vou perguntar assim, ó. Hey, what is the TLDR of what I need to run to get past a raw video and have a video without silence? Criar um workflow para /commit não tem risco de a gente fazer umas coisas erradas e só dar next em bug? Claro! É claro que tem esse risco, John. É por isso que a gente. Ô Big Videos Full HD, o link do Discord tá quebrado, mano. Desculpa, velho. Eu tenho que arrumar, mas aqui eu só consigo fazer uma coisa. E eu não quero arrumar isso agora. Mas o link do Discord tá quebrado. Mas se você entrar no WhatsApp, o Jean, que é o gerente lá do Discord, ele manda o link pra você. Mas então, ô John, claro que o que você falou tá certo. Se a gente der o poder de não só o commit, mas também de push, claro que a IA pode cagar o nosso projeto inteirinho. Ela pode cagar o projeto inteirinho, certo? Então é por isso que a gente está ensinando ela como fazer. O commit é só um exemplo, né? Cara, como que eu quero formatar as minhas mensagens de commit? Isso é uma coisa muito simples, não tem erro nisso. Então o problema não é o commit, mas pode ser que ele dê add em arquivos lixo. Pode ser que ele, sei lá, esses vídeos aqui, imagina que ele sobe todos esses vídeos pesados por Git. Vai zoar meu repositório. Então isso são todas coisas que a gente vai ter que ir ensinando ao longo do tempo.
Toda vez que a gente perceber que ele faz alguma coisa errada, a gente vai corrigir o nosso comando e a nossa skill, para que nas próximas vezes ele não se repita. Porque uma coisa muito comum que pode fazer é, cara, eu criei o projeto aqui com o Cloud, projeto gigante. Aí eu peço para ele fazer uma modificação. Se eu não tenho todas as regras bem estruturadas, ele vai cagar. Então é melhor que a gente sofra agora, no começo, que o projeto está vazio, para ele já aprender qual que é o jeito que a gente gosta que desenvolva. Como que resolve o problema dos bugs? Testes. Não tem como você ter confiança no código que a IA gerou sem você ter testes automatizados. Sem. Qual que é o workflow aqui? A primeira coisa que a gente faz antes de dar o commit, o John, é rodar os testes. Por enquanto, não tem teste. Tem checagem de tipagem, checagem de formatação. A gente está fazendo isso por enquanto. Então, a gente tem o comando justlint. O que que eu fiz? A gente está usando just aqui, né? Ó, eu tenho just lint, just mypy e just rough. O mypy checa a tipagem de Python e just rough checa a formatação. O lint roda os dois. Então, esse é o começo da nossa checagem antes de dar um commit. Então, toda vez que ele for dar um commit, ele vai rodar assim, ó, just lint. Se ele detectar que tem algum erro de formatação ou de tipagem, ele vai pausar, ele vai arrumar até que ele consiga rodar o justlint passando, e aí sim ele vai dar o commit e vai dar o push. Esse é o passo inicial, o passo mais básico. Depois que for só o lint, a gente vai entregar testes também. Então a gente vai falar, cara, fez a modificação? Antes de você criar o código, você vai criar o teste. Os testes estão falhando? Estão, porque você ainda não implementou. Você implementou, os testes estão passando? Todos os testes novos e os testes antigos estão passando? O justlint, o justtest, rodou? Beleza, então agora você tem permissão para dar o commit e dar o push. O que que é o passo próximo que a gente pode fazer? Rodou os testes, deu commit, deu push, criou pull request? Beleza. Fez o deploy disso no ambiente de desenvolvimento? Beleza. Você checou os logs do ambiente de desenvolvimento? Tá rodando lá? Tá. Beleza. Então você pode aprovar o request e você pode fazer o merge disso aí em produção. O que que é um passo além que a gente pode dar? Cara, checa o banco de dados e vê se os usuários estão usando essa feature, se a feature que a gente fez está funcionando ou não. Está funcionando? Tá? Show de bola. Não está funcionando? Cria uma issue para a gente arrumar isso. Aí, a partir da issue, a gente começa de novo. A partir da issue, ele vai criar os testes para verificar, para fazer aquela funcionalidade, ele vai implementar o código, ele vai verificar se passa os testes, ele vai fazer o deploy, ele vai ver se lá em dev o negócio roda e, mano, fico feliz, John, que era isso que você estava procurando. Eu passei 2 semanas no Vale do Silício e a gente teve acesso a uma reunião com o cara mais top. Lá a gente chama ele de Strongbeard porque ele tem uma barba desse tamanho. E na empresa dele, ele tem uma empresa de segurança, ele é provedor para empresas do S&P 500, empresas mais grandes lá de São Francisco. E ele criou um time de 3 pessoas só, que o objetivo deles é gastar o salário deles em tokens de IA, tá? Se eles não gastarem o salário em tokens de IA, eles não ficam felizes, eles acham que eles estão lento demais. Um exemplo de caso que eles criaram. Eles são empresa de segurança. Então, um produto deles é você liberar acesso para funcionários. Exemplo, acesso no Slack, tá bom? Acesso no Okta, tá? É, eles precisam que a IA desenvolva isso. Só que não adianta só você confiar na IA. Tem que testar. O que que é o teste deles? Integração com o Slack. Tem como eles rodarem o teste em produção no Slack? Fazendo teste assim, tipo, milhares de requests por segundo, batendo na Slack na API de produção do Slack, só para testar o desenvolvimento deles? Não tem, né? Então o que eles fizeram? Eles usaram a IA para clonar o Slack. Eles criaram um clone do Slack, um clone do Okta. É um ambiente que funciona exatamente igual a API do Slack, igual a API do Okta, só para testar os pull requests dele para testar o código da IA. A IA, ela tem uma cópia virtual do Slack e do Okta para testar se o código dela está funcionando ou não. Assim que você vai ter a segurança para deixar a IA desenvolver e não criar bug. Então você vai ter que ter um ambiente para testar. Fechou? Obrigado aí pela pergunta, fiz a explicação. Se tiver mais dúvida, pergunta aí, mano. E eu vou fazer uma pausa de 1 minuto, eu vou pegar um negócio pra minha garganta e eu já volto. Manda aí as dúvidas no chat que eu vou respondendo. Valeu, Big Big, você entrou no Discord? Obrigado aí, então quer dizer que eu já arrumei o link. Tamo junto, valeu. Já volto aí. Galera, não tava lá, tava aqui no escritório mesmo. Já voltei.
Agora vamos ver. A gente tem o nosso skill creator que a gente copiou da Anthropic. Vamos deixar desse jeito aqui. E aí, quando a gente cria uma nova skill, a gente tem que fechar o Cloud e abrir o Cloud de novo, tá? E eu perguntei pra ele assim qual que é o TLDR. Ah, eu vou falar o seguinte, ó. Nesse Cloud aqui eu vou rodar o comando prime. O que que é o comando prime? O comando prime é bem simples. Ele só vai dar um git ls files. Ele vai ver o readme. Eu posso falar pra ele ver o cloud.md também, né? Pra ele ler o cloud.md. Opa. Quero que ele leia o cloud.md também. Beleza. Ele tá rodando o prime pra entender o código. Aí quando ele rodar o prime, eu vou falar o seguinte. Ok, I like the v6 for now. So